Bom dia, aventureiros, tudo bem? Boa tarde, né? Pode ser também ou boa noite. Estamos aqui para mais um estudo, né? Uma classe bíblica. Hoje nós vamos fazer a lição de número 3, tá? Mas antes vamos orar ao nosso Deus para nós começarmos o nosso estudo. Oremos. Grande Deus, obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos esse estudo, de estar com essas crianças. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família de aventureiro espalhado pelo mundo afora. Que o Espírito Santo venha se fazer presente no meio de nós, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos lá, página 11, estudo de número 3. Por que os amigos sofrem? Foi no mesmo dia que Jesus entrou no barco para contar histórias que ele contou de um homem que mandou semear trigo em seu campo. Mais tarde, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou no meio do trigo o joio, uma erva ruim parecida com o trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os empregados do homem viram isso e perguntaram para ele: de onde veio o joio? O senhor não semeou trigo em seu capim, em seu campo? Respondeu o homem: um inimigo fez isso, mas agora, para não arrancar o bom trigo juntamente com a erva ruim, vamos esperar até a colheita, quando então será mais fácil separar o joio e queimá-lo, e o trigo guardar no celeiro. Na história, o inimigo é uma representação de Satanás, que semeou o pecado no meio da boa plantação que Jesus havia feito, mas na hora da colheita, o pecado será eliminado. Amém? Amém. Amém. Então, meus amores, leia os textos da Bíblia e depois marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Certo? A primeira passagem está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Aqui diz assim: Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver lá o que em Gênesis diz? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que ela comereis, certamente morrerás. E aí, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, muito bem. Verdadeiro, né? Deus disse que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento. Próximo. O inimigo da história que semeia o joio representa as pessoas que gostam de ajudar. Vamos ver lá em Mateus 13:39 se isso é verdadeiro ou é falso. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então é falso, né? Aqui diz que o inimigo da história que semeia o joio representa as pessoas que gostam de ajudar. E isso não é verdade, né? Falso. O diabo é inimigo de todos os amigos de Jesus. E aí, será se isso é verdadeiro? Vamos lá? Em 1 Pedro 5:8. Vamos, tia Macleide. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5. Sede sobrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então é verdadeiro. Ele é nosso inimigo e ele quer pegar, né, tragar os amigos de Jesus. Quando o diabo foi criado por Deus, ele era perfeito. Vamos ver lá em Ezequiel 28, 14 e 15, se isso é verdade. Aqui, ó. 14 e 15. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quando que o nome dele não era diabo, o nome dele era Lúcifer, né? Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele era perfeito, Deus criou perfeito, até que a iniquidade chegou até ele, certo? Então é verdadeiro. Próximo, o diabo não é mentiroso. E aí, crianças, será se é verdadeiro ou é falso? Vamos ver lá em João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí, o diabo é mentiroso? Muito bem, ele é pai da mentira, ele é mentiroso. Para nós aqui, ó, chega aqui. Não devemos mentir jamais, porque quando nós mentimos, nós estamos dando margem, espaço para o diabo, para o nosso inimigo agir em nossas vidas, tá bom, meus amores? Então, ó, mentir nunca, certo? O diabo disfarçado de serpente enganou Eva. Será se isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá em Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E Gênesis 3, versos 6 e 13. Gênesis 3. Seis e 13. Vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, a serpente o diabo disfarçado de serpente enganou Eva? Verdadeiro, né? Verdadeiro. E por fim, o salário do pecado é a morte, que traz tanta dor e sofrimento. Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso lá em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. O salário do pecado é a morte, não é? Mas Jesus, ele veio nos dar o quê? Vida eterna, tá bom? Muito bem, então ficou V, F, V, V, F, V, V. Foi assim que vocês fizeram? Parabéns! Então vamos para a próxima? Número 2. Complete o verso abaixo. Para números iguais, letras iguais. Depois de completar tudo, descubra se existe alguma pessoa que nunca tenha cometido pecado. Será se existe alguém que nunca pecou? Vamos lá, vamos completar. Números iguais, letras iguais, não é isso? Então, a passagem está lá em Romanos 5, verso 12. Leite, Macleiton, essa passagem. Romanos 5, 12. Vocês já estão fazendo? Muito bem. Espertos, hein, aventureiros? 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos lá. Entrou no mundo. O que foi que entrou no mundo? O pecado. Muito bem. O pecado entrou no mundo por meio de quem? De um só homem. E o seu pecado
E o seu pecado fez o quê? Trouxe consigo O que foi que o pecado trouxe? A gente viu lá que o salário do pecado é o quê? A morte. Então o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte fez o quê? Se espalhou por toda a raça humana, justamente. Por que se espalhou por toda a raça humana? Porque todos pecaram. Todos pecaram. E por sermos pecadores, nós somos carentes da misericórdia de Deus, né? Então, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Agora vamos para a última. Leia os textos abaixo. Depois encontre no caça-palavras as palavras que estão em destaque nos textos. Vamos lá. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1, 8 e 9. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. 1 João 3, 8. Então vamos procurar as palavras enganando, verdade, confessarmos, promessa, perdoará, limpará, continua, pecando, pertence, Filho de Deus, destruir. Confessarmos. Lá embaixo. Encontraram? Vamos procurar? Vocês vão dar o pause e vão procurar, né? Pecando. Pronto. Todos encontraram todas as palavras? Ótimo. Então vamos lá. Hoje nós aprendemos que Deus criou tudo perfeito, mas o pecado destruiu esta perfeição, trazendo morte, dor e muito sofrimento para nós. Aprendemos também que todos nós somos pecadores, mas Deus perdoa quando estamos, o que, meus amores? Arrependidos. Muito bem. Então vamos lá. Você quer a ajuda de Deus para lutar contra o pecado, sim ou não? Sim, eu quero. O Senhor me ajuda todos os dias a lutar contra o pecado. Próximo. Você quer falar seus pecados para Deus e receber seu perdão? Sim ou não? Sim. Precisamos falar a Deus os nossos pecados para que Ele possa... Ele sabe de todas as coisas, né? Porque Deus é Deus. Mas quando a gente fala, nós estamos reconhecendo diante de Deus que nós somos dependentes dEle. Deus quer ouvir de nossos lábios que nós precisamos da ajuda dEle para vencer todos os dias. Então, eu quero, né? Tudo bem? Então, meus amores, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido, meditem sobre tudo que foi estudado. O pecado entrou no mundo por causa de um só homem, né? Mas também a salvação veio por causa de um só homem, que foi Jesus. E todos pecaram e carentes nós somos da misericórdia de Deus, certo? Quando Deus criou Lúcifer, ele era um ser perfeito, mas aí ele começou a ter inveja, a maldade começou a percorrer, né? A entrar na mente, no coração dele, e ele se tornou o diabo, Satanás, mal, né? Que nós possamos orar a Deus todos os dias para que nós não venhamos a dar margem às coisas más entrarem em nosso coração e em nossa mente. Tá bom, meus queridos? Então agora vamos orar? Tia Maclay? Deus amado Pai, muito obrigado por essa lição. Que o Senhor abençoe a cada aventureiro, cada pai que está assistindo. Que o Senhor abençoe cada entendimento para nós da direção. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? 1, 2, 3, aventureiros